Humor e zombaria cercam esse livro desde sempre. É um livro muito conhecido, todo mundo já ouviu falar, nem que seja só numa piada, numa anedota, num quadro, numa esquete de um programa de humor, a história de Jonas. Só que eu quero te dizer que lá em Mateus capítulo 12, versículo 40, nem precisa abrir, diz assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então o próprio Senhor Jesus situou Jonas na história como um fato, como alguém que realmente existiu, alguém que realmente foi engolido por um grande peixe e realmente, de fato, ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Então, se resta alguma dúvida no seu coração de que isso pode ser verdade, eu quero te dizer que da mesma maneira como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, coube ao Filho do Homem ficar 3 dias e 3 noites na terra, debaixo da terra. Então, tá ali, pertinho. Se você questionar esse fato bíblico, você vai ter que questionar Jesus também. Você vai questionar o centro da sua salvação. Então não faça isso, pelo contrário, eu quero te desafiar junto comigo hoje a abrir esse livro, se debruçar sobre ele e a gente poder tirar lições nessas 3 áreas: salvação, santificação e missões, tá bom? Ele foi escrito para o povo de Deus, esse livro, para corrigir o rumo em que as coisas estavam andando. Um dos meus objetivos é mostrar para você que você, indivíduo, impacta a vida das pessoas ao seu redor. Naquela época, as pessoas receberam a revelação de Deus assim como você recebe hoje, e elas entendiam e elas tomavam decisões, elas reagiam diante daquela informação que eles recebiam. Só que o rumo em que as coisas estavam andando não era o rumo que agradava a Deus. As pessoas estavam indo para um ultranacionalismo, para um racismo, onde só o povo de Deus escolhido e eleito ali tinha acesso a Deus e a salvação que vinha dele. Então Deus manda alguém, o profeta Jonas, registrar para nós a revelação de Deus, para que a gente entendesse que o amor de Deus ele é incondicional e ele abrange todos os povos, e que aquele povo ele precisava ser testemunha do amor de Deus para os outros, para tentar corrigir o rumo. Mas o que eu quero te mostrar através disso é que pessoas, líderes daquela época, pessoas influentes, pessoas que influenciavam pessoas, tomaram decisões erradas e começaram a levar o caminho do que era o cristianismo em âmbito global para o caminho errado. E Deus interviu e ajustou o percurso do seu plano eterno de resgatar o homem através de Jesus, mostrando um profeta enviado para um povo gentil, um povo que não era o povo de Israel. É engraçado porque é um livro de profeta. Se você for olhar todos os outros livros de profeta, contém nele o quê? Profecia. Jonas tem 4 capítulos e nesses 4 capítulos apenas um deles contém profecia, e no original, se eu não me engano, eram 6 ou 7 palavras apenas, e todo o resto é uma narrativa, é contando a história do profeta e de Deus. O personagem principal do livro não é Jonas, o personagem principal do livro não é o grande peixe, o personagem principal do livro é o nosso Deus, mostrando o seu amor incondicional e abrangente por todos os povos, e o desejo dele de que representantes de todos os povos estivessem diante dele, o adorando, quando ele voltar para nos buscar. Amém? Vocês estão comigo ainda? Ou foi só o boa noite? Muito bem. Amém? Aí, está melhorando. Eu sou péssimo pregador, vocês estão prestes a ver isso. Eu sou muito bom conversando com pessoas, não falando para pessoas. Então, se você não interage comigo, eu fico ainda mais nervoso, suo mais, tremo mais, gaguejo mais e fica pior ainda o que eu tenho para fazer. Então, tenha misericórdia de mim. Vamos ler o texto e orar? Jonas capítulo 1 diz assim: a palavra do... A palavra do Senhor diz assim, vocês conseguem me ouvir, né? A palavra do Senhor diz assim, voltou. A palavra do Senhor diz pela 3ª vez assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio
que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos orar mais uma vez? Te convido a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e a gente vai falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Pai, nesse lugar. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, reconhecendo, Senhor, todo o teu poder e tua autoridade. E a autoridade, Senhor, é a tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, nesse livro que a gente vai estudar hoje. Peço, Senhor Jesus, que tu me ajude, Senhor, a sair da frente, para que o teu poderoso evangelho, Senhor, possa passar e agir na vida dos meus irmãos, como tem feito na minha vida. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, que os nossos corações, Senhor, sejam um solo fértil para receber a semente do teu evangelho, da tua palavra, e que essa semente, Senhor, gere frutos e frutos por toda a eternidade nas nossas vidas. Nós choramos, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus, amém, gente? Vamos lá. Prometo que eu não vou demorar. Aguentem firme aí. Jonas, ele era profeta, filho de Amitai, vindo de uma linhagem de profetas. Ele estudou para ser profeta, para pregar a palavra de Deus, para levar a mensagem de Deus. E ele omite e negligencia essa informação, tanto no fato de que ele decidiu fugir da missão que foi dada para ele, quanto pelo fato de que ele foi para o porão e ficou escondidinho lá enquanto a tempestade estava quase para partir o barco no meio. Eu queria começar essa noite falando sobre a sua santificação, sobre como o seu processo de santificação, esse processo que você entra quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você é resgatado da morte, você passa da morte que todos nós estamos desde que nascemos, para a vida. E aí você começa essa nova vida se identificando com Jesus, você começa o processo de santificação. Eu queria te encorajar a levar a sério e se dedicar nesse processo, mais do que você se dedica em todos os outros processos que a sua vida se envolve. Por quê? Porque a sua vida, ela impacta a vida das pessoas ao seu redor. Você tem uma missão, você tem uma função que é primordial, que é servir a Deus, que é levar a fazer o nome dele conhecido, certo? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Essa é a nossa missão, esse é o fim último de todo homem, adorar a Deus e fazê-lo conhecido. Amém?
É isso mesmo, né? A gente está falando a mesma linguagem. E aí, a sua vida, ela impacta a vida das outras pessoas. E às vezes, por causa de como a gente cresce, ou como a sua família te ensinou, ou como a cidade, a cultura do lugar onde você vive te ensina, você pode correr o risco de acreditar que você consegue sim confessar Jesus publicamente, levantar a mão, batizar, assinar uma carta de membresia e você conseguir ter uma vida onde as pessoas vão ver uma coisa e você vive outra, onde você vai escolher algumas áreas da sua vida que Jesus vai se transformar e que as outras você pode guardar, selecionar e deixar num cantinho escuro onde ninguém mexe. Isso é uma ilusão, isso não é verdade. Assim como foi com Jonas, que seja por ser profeta ou por ser apenas um representante de Deus ali dentro daquele navio, ele se iludiu achando que ele poderia fugir de Deus, entrar naquele navio e que aquele era um problema dele e que ninguém mais ia ser afetado. Talvez você ache que existe uma área da sua vida que você pode deixar ela lá escondidinha num canto, ninguém precisa saber, ninguém viu o que eu fiz ou o que eu estou fazendo, e por isso não vai afetar a vida de ninguém. Isso é mentira. A sua vida, ela impacta a vida de todos ao seu redor. Se você é um pai de família, é muito mais nítido. Você como líder, como cabeça ali da sua família, aquela pessoa que tem uma responsabilidade muito grande, tanto de representação, quanto várias outras funções que o marido tem dentro de uma casa, você claramente sabe que a sua vida, ela vai impactar a vida das pessoas que estão com você. Talvez você que é mãe e que tem essa responsabilidade também de encaminhar o seu filho, de dedicar a sua vida para ele, de mostrar o caminho em que ele deve andar, você também consegue ver. Só que às vezes a gente se ilude, a gente acha que a gente consegue, mesmo com toda essa influência sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor, viver de uma forma que a gente consegue sim selecionar algumas coisas. Mas você que é filho, você vai ter a responsabilidade de obedecer o seu pai, de honrar o seu pai. Esses dias eu estava ensinando para o Timóteo, a diferença entre obedecer e honrar. Quando você obedece o seu pai, você faz aquilo que ele mandou. Mas quando você honra o seu pai, você faz aquilo que você acha que ele gostaria que você fizesse, mesmo quando ele não te deu uma ordem clara. Então honrar é você respeitar, você fazer a pessoa se sentir tão amada e tão respeitada, ao ponto de antes dela te dizer o que você tem que fazer, você está pensando, poxa, será que isso vai agradar ao meu pai? E da mesma forma funciona com o nosso Deus. Você precisa levar o seu processo de santificação, a sua vida com Deus, o seu devocional diário, o seu tempo de leitura, de meditação sobre as Escrituras com seriedade, porque a maneira como você vive vai influenciar a vida das pessoas. Seja você um líder ou seja você um liderado, seja você que está influenciando diretamente as pessoas ou você está liderando só pelo seu exemplo. Então você tem que tomar cuidado com isso, não se engane. A disciplina de Deus aproxima Jonas daqueles marinheiros, porque Deus disciplinou ele poderia passar só mais um dos passageiros que passou naquele barco. Aquelas pessoas, eles eram marinheiros mercantes, eles trabalhavam transferindo mercadorias e pessoas de um porto para o outro. Era isso que eles faziam da vida deles. Então, era a coisa mais importante que eles tinham ali, era aquelas mercadorias, aquela carga que eles estavam levando. Eles estavam tão desesperados diante do que estava acontecendo com eles, que eles pegaram a coisa mais valiosa que eles tinham, alguém confiou aquele material super valioso para eles, e estava confiando que ia receber em outro lugar. E eles estavam tão desesperados pela tempestade que veio sobre eles, que eles começaram a jogar as coisas na água. Eles jogaram fora aquilo que eles tinham de mais valioso, porque eles estavam desesperados com medo de morrer. Gente que vivia no mar, gente que estava toda hora enfrentando um mar revolto. O poder de Deus ali foi tão forte, tão grande, ao ponto deles se desesperarem, mesmo os marinheiros mais experientes, ao ponto deles jogarem a carga tão valiosa que eles tinham no mar. E essa disciplina de Deus alcança aqueles marinheiros. Deus usa os incrédulos ali, aquelas pessoas que não conheciam a Deus, para confrontar Jonas por ele estar fugindo, desobedecendo, escondido no porão de um barco. Deus usa pessoas que não conhecem a Jesus, que não conheciam a Deus, para falar para Jonas: olha o que você está fazendo, como você pôde fazer isso? Como você pôde achar que você conseguiria fugir de Deus?
e não simplesmente não fazer aquilo que ele mandou. E é isso que acontece. Às vezes você se engana, você se ilude, achando que você consegue fugir, que você consegue esconder. E isso é mentira. A sua vida sempre vai impactar a vida das pessoas ao seu redor. E eu quero te alertar ainda mais pelo seguinte, porque você pode estar se iludindo dessa forma, achando que aquele pecado, porque ninguém vê, ninguém vai ser afetado. Porque é uma coisa que está só entre você e mais ninguém, aquilo ali não vai afetar as outras pessoas. Mas eu quero te alertar, porque fazer acordo com o pecado nunca vai dar certo. O pecado, ele sempre vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. Você começa naquele pecado e deixa ele escondidinho num canto, achando que você, não, eu vou aproveitar esses segundos de prazer momentâneo, mas eu vou só até aqui e aí depois eu resolvo isso. Só que o pecado, ele sempre vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. Ele sempre vai te cobrar um preço mais alto do que você estava disposto a pagar quando você assinou o contrato com ele. Você começa achando, não, se eu fizer isso aqui e alguém descobrir, eu vou perder, mas eu vou perder isso. É controlável, eu consigo administrar, eu consigo pedir perdão, eu mando uma carta, eu faço alguma coisa, eu consigo resolver. Só que o pecado, ele sempre vai te levar mais longe, ele sempre vai te cobrar mais caro e ele sempre vai te segurar mais tempo do que você gostaria de ficar com ele. Não, você começa achando que você vai simplesmente um dia dizer, não, eu não quero mais. É só por um tempo que eu estou fazendo isso. É só porque essa pandemia foi muito difícil e eu precisei dar um espaço. Eu passei um luto muito grande, eu passei por uma dificuldade, um evento catastrófico na minha vida muito grande e eu fui conivente, eu fiz acordo com isso. E você vai perceber que ele sempre vai te segurar mais tempo do que você gostaria de ficar. Por isso, não faça acordo com o pecado. Jonas achou que ele conseguiria fugir. Você sabe qual foi a sentença de Deus diante da desobediência de Jonas? Foi a morte. As pessoas não queriam jogar ele na água. Não queriam jogar. Talvez aqui vocês não tenham tanto rio quanto eu tenho lá, e vocês não usem tanto barco e navio para se locomover, mas lá é muito comum. Tanto que eu falei para vocês, eu andei 24 horas de barco, num dos barcos, só que eu ainda peguei outro para chegar naquele lugar. Então eu sei o que é você olhar para fora do barco, você não conseguir ver nada, a não ser um monte de água jogando para um lado e para o outro. E eu fico imaginando como foi a sensação daquele marinheiro ouvir a mensagem de que ele ia precisar jogar alguém ali. Ele, depois de ter jogado a carga fora, está morrendo de medo, desesperado para morrer, de pensar em jogar alguém aquilo ali. A sentença era a morte. A sentença para o pecado de Jonas era a morte. E o que ele recebeu? Você viu? No final do capítulo que a gente leu, Deus mandou um grande peixe para engolir Jonas. E eu, quando eu era criança, eu falei para vocês que eu cresci na igreja, eu ouvi várias, todo ano eu ouvia na EBD da igreja a história de Jonas. Durante muito tempo eu achei que era uma baleia que tinha engolido Jonas, depois eu descobri que era um grande peixe, não era uma bicha. Você pode estudar um pouco sobre isso, é bem interessante. Mas eu sempre achei que o grande peixe que engoliu Jonas era a punição de Deus. Mas na verdade era a salvação de Deus para Jonas. A morte era ele cair naquela água. A gente estava em Recife, passando na casa da minha irmã, e a gente ganhou umas diárias num hotel, um irmão de uma igreja lá, e a gente estava na beira da praia, nesse hotel. Aí minha esposa teve a brilhante ideia da gente assistir um filme que contava a história de uma família que estava numa viagem, num hotel, na beira da praia, e adivinha o que aconteceu? Existia tsunami, entendeu? Então a gente imagina nós quatro com as crianças, nós dois com as crianças assistindo esse filme. Por que eu estou te contando isso? Porque no capítulo 2, Jonas fala de forma poética como foi a sensação que ele sentiu ao ser jogado na água e depois ser engolido pelo peixe. E tem uma cena dentro desse filme que é muito clara, ela mostra a esposa do personagem lá, ela sendo jogada pela onda do tsunami de um lado para o outro, com flechas, assim, em alguns poucos segundos você consegue ver o corpo dela ali no meio da água. E você vê coisas batendo no corpo dela batendo em algumas outras coisas. É mais ou menos isso o que Jonas descreve no capítulo 2. Eu te desafio a estudar o livro de Jonas e estudar o capítulo 2 para você entender como foi esse processo na barriga do peixe. Porque foi esse momento de parar o que ele estava fazendo para meditar, para pensar, refletir, que fez ele se arrepender. O arrependimento de Jonas vem depois
da graça de Deus, depois do amor de Deus sendo representado pelo grande peixe, é que o arrependimento de Jonas chega a vida de verdade. E eu quero te desafiar a isso, a você entender que a sua vida ela impacta a vida das pessoas ao seu redor. Você não vai conseguir viver uma vida onde você fala que é uma coisa e você vive outra. A sua vida ela vai impactar. E muitas vezes a gente fala que a igreja brasileira ela precisa melhorar nisso. A igreja brasileira é isso. Então a Batista da Rocha precisa melhorar nisso. Eu queria que você entendesse que você é a igreja brasileira. Você é a igreja Batista da Rocha. Certo? Então você está falando de você. Não espere um grande peixe vir te buscar para você se arrepender. Eu estou te desafiando hoje, Deus me mandou vir lá do Pará para te desafiar na santificação, no seu processo de santificação. Você sair daqui comprometido com o seu processo de santificação, levando a sério a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Ele diário, não só de domingo em domingo. Não só vir aqui no domingo ouvir uma porção da palavra de Deus e ficar definhando durante a semana, sobrevivendo durante a semana, você podendo se alimentar. Deus nos deu a sua palavra, você tem acesso direto a ela. Você consegue ler a palavra de Deus, entender e meditar nela todos os dias. Deus ele te deu o acesso livre, Ele rompeu o abismo que existia entre você e Ele, para que você pudesse falar. Você viu várias vezes aqui as pessoas conduzindo vocês em oração, alguém te mostrando as palavras que você deveria usar para falar com Deus. Mas eu quero te dizer que você pode fazer isso sozinho. Você consegue falar para Ele aquilo que você está sentindo, que você está passando, e Ele te ouve, porque Ele está em todo lugar e Ele te conhece, e Ele está junto de você. A gente não fala com as paredes quando a gente ora, a gente fala com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A palavra dele fez as coisas virem a surgir do nada. É essa pessoa incrível, maravilhosa, com quem você pode falar a hora que você quiser. Você não precisa vir aqui nesse lugar para isso. E eu quero te desafiar a sair daqui comprometido com o seu processo de santificação. Jonas, na barriga do peixe, teve uma atitude de arrependimento. Ele, enfim, resolveu obedecer aquilo que Deus falou. Enfim, resolveu seguir para o caminho que Deus mandou. E aí ele é cuspido na praia e ele toma o caminho em direção a Nínive. Não espere um grande peixe vir te buscar. Ouve hoje o que Deus está te chamando. E eu quero te desafiar, porque talvez vários de vocês aqui já tenham entregue sua vida para Jesus de verdade. Mas eu estive várias vezes, como vocês estão aí, sentados numa cadeira numa igreja, e o meu relacionamento com Deus era inexistente, não era genuíno, não era verdadeiro. Então eu quero te desafiar hoje a entregar sua vida de verdade nas mãos de Jesus. Você deixar Jesus mudar a sua vida por completo. Não é, com Jesus ou é zero, ou é um, ou é nada, ou é tudo. Então se você está vivendo uma vida onde tem parte dela que você não entregou para Jesus e Ele não está transformando, na verdade não tem nada. Você precisa sair daqui entregando a sua vida para Jesus. Ele morreu, assim como cabia a Jonas passar 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, o Filho do Homem veio, passou 3 dias e 3 noites e Ele ressuscitou. Algumas semanas atrás a gente estava lembrando disso na página. Ele ressuscitou e Ele conquistou a vida para você. Você não precisa viver nessa vida. Eu quero que você saia daqui ouvindo que a palavra de Deus está te dizendo que é possível a sua vida ser transformada de verdade. Esse pecado que assombra a sua vida e que te escraviza, ele não tem poder sobre você quando você está entregue nas mãos de Jesus. Se você não está experimentando isso, você precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus. Arrependa-se hoje, não espere um grande peixe, alguma coisa vir te buscar para que você entregue a sua vida para Jesus. Se arrependa. E arrependimento não é tristeza, arrependimento não é remorso, arrependimento não é você pedir desculpas. Arrependimento é transformação, é mudança. Então precisa haver mudança. Não existe salvação sem mudança. A sua vida precisa mudar. As pessoas que vivem com você na sua casa, elas precisam ver que mudou. Isso é aquilo que comprova, que autentica que realmente o Filho de Deus veio e resgatou a sua vida, da morte para a vida. Amém? Muito bem. Santificação, salvação, e eu quero desafiar vocês para missões. Por quê? Porque Jonas ele era um profeta, ele tinha essa profissão, mas cada um de nós tem a responsabilidade de falar do amor de Deus para as pessoas.
Jonas, ele foi enviado para a cidade de Nínive. Cidade de Nínive, eu acredito que ela hoje seria algo parecido com a Al-Qaeda, ou com o Estado Islâmico, ou com o Hamas, porque é um território que era dominado por um povo e que era conhecido pela sua crueldade, onde os seus inimigos, eles tremiam de medo quando ouviam falar que iam ter alguma indisposição com aquele povo. Nínive era conhecida na sua época, na antiguidade, como sendo desenvolvedora de tecnologia para a execução de pessoas. Então, várias das mortes, os tipos de execução que você vê nos filmes, foram criados nessa época e por essas pessoas aqui. Então, eu entendo que Jonas, nem que seja só por medo de morrer, ele já teria um bom motivo, entenda? Um bom motivo para temer, para hesitar na hora que Deus manda ele ir e entregar uma mensagem como aquela. Vai à cidade de Nínive e fala contra eles, porque o seu pecado, a sua indignidade chegou à minha presença. Imagina, é isso que Deus te confiou, a mensagem de você ir e confrontar o pecado, de você falar da mensagem que confronta o pecado das pessoas. No mundo onde as pessoas pregam a tolerância, o universalismo, onde todos os caminhos levam a Deus, você tem a responsabilidade de anunciar para as pessoas que é só um único caminho, só há um que leva a Deus. Você tem noção da missão que a gente recebe? Jonas, ele titubeou. Jonas, ele tremeu e ele fugiu da responsabilidade dele. Mas não só isso. Os historiadores dizem que provavelmente Jonas teve parte da sua família morta pelos ninivitas, por causa de várias outras situações históricas que aconteceram na época. Nínive, ela era conhecida por ser uma cidade que na sua rua principal, na rua de entrada dela, os postes da cidade, eles eram iluminados à noite pelos corpos das pessoas empaladas queimando. Então, provavelmente, Jonas, se fosse entrar na cidade de Nínive, ele ia ver parentes deles que estavam queimando ali. E ele entra. Se você olhar lá no capítulo 3, ele entra em Nínive e ele, durante um dia, ele andou pela cidade anunciando. Deixa eu ver para ti o que foi que ele falou. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas, capítulo 3, versículo 4. O texto diz que era necessário para percorrer a cidade de Nínive 3 dias mais ou menos. Se você andasse durante 3 dias, você atravessava a cidade de Nínive. Deus mandou ele ir até a cidade de Nínive. Jonas andou só um dia. Ele fez 1/3 do que era a responsabilidade dele. Naquela época, se você olhar os outros profetas, inclusive os menores, era comum ele levar uma mensagem como essa, dura, confrontando o povo para quem ele estava levando, só que ele levava a graça, ele apresentava a salvação de Deus, ele apresentava a oportunidade de se arrepender. Jonas, ele foi tão incompetente, tão medíocre no trabalho dele, que ele só foi e falou da ira de Deus, ele não falou nem da graça. E talvez você use como desculpa para você não falar de Jesus para as pessoas que estão morrendo ao seu redor, o fato de que você talvez não sabe como falar da graça, e que você tem medo de falar só da ira, e que você vai falar uma mensagem que está errada. Eu quero te dizer que Jonas, ele sabia o que ele tinha que falar, ele fez seminário, ele era profeta, e ele tomou a decisão de ser medíocre. Imagina você com o seu coração dedicado, motivado, entregue ao Senhor, no seu processo de santificação, caminhando com Ele, se dedicando àquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Os seus amigos, eles estão se divorciando. Eles têm pessoas da família deles que estão morrendo. Vários deles estão com uma tristeza profunda, estão definhando numa cama porque eles não sabem como sair de lá. Eles não têm ânimo, força para levantar da cama. E você está carregando com você a salvação. Você está carregando com você a mensagem que tem condições de tirar ele da situação que ele está. E o que você está fazendo com isso? Você não precisa ter seminário. Não ainda, talvez se Deus te chamar, Ele vai te capacitar. Mas você precisa compartilhar com as pessoas com quem você vai encontrar hoje ainda, quando você chega em casa, no caminho, durante a semana, aquilo que Deus fez na sua vida. Se Jesus ele salvou a sua vida está sendo transformada, então você já tem coisa para contar.
Conta para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Você não precisa aprender a fazer exegese, como eu estou fazendo aqui, homilética, pregar. Isso aí é lá para frente. Mas hoje a sua responsabilidade, assim como Jonas e minha, é você falar, você anunciar, você levar o amor de Jesus por onde você for. Não se engane, tá? Não se engane. A sua vida, ela impacta a vida das pessoas ao seu redor. Jonas, mesmo medíocre, incompetente como ele foi, ele era para ser um missionário, indo de um povo ao outro, levando a mensagem de Deus. Mesmo ele se esforçando para fazer o serviço dele errado, a palavra de Deus fala que toda a cidade de Nínive se converteu, se entregou, se arrependeu. Do mais rico até o mais pobre. O imperador, o rei de Nínive, vestiu roupa de saco, rasgou a roupa dele, a roupa bonita dele de imperador, e passou cinzas no cabelo, sujeira, para mostrar para as pessoas, para todos os seus súditos, o quanto ele reconhecia que aquela mensagem entrou no coração dele, e ele reconhecia que ele estava errado e que ele precisava mudar. Mesmo Jonas sendo daquele jeito, não tenha dúvida, a sua vida ela vai impactar a vida das pessoas ao seu redor. Se arrependa hoje, não espere um grande peixe vir te buscar, e compartilhe o amor de Deus aonde você for, do seu jeito, com as suas palavras, com a sua simplicidade. Amém? Vamos orar? Queria te convidar a mais uma vez baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e colocar o seu coração diante de Deus, colocar a sua vida diante de Deus, para que isso não seja apenas mais uma mensagem, mais um culto, mais um domingo, mas que haja realmente transformação, arrependimento. Abre o teu coração e fala com Ele agora. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, de verdade, genuinamente, abre o teu coração e fala para Ele o que você está sentindo, o que você está passando e o que você gostaria, o que você quer ter Ele na sua vida, você quer ter a sua vida transformada, quer experimentar a liberdade de não ter que viver escravizado pelos seus pecados, de não ter que se sentir sozinho. Coloca diante de Deus como você tem vivido o seu relacionamento com Ele durante a semana. E eu quero orar por você. Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos mais uma vez. Minha oração, Senhor Jesus, é para que Tu nos abençoe essa noite, para que haja transformação nas nossas vidas. Que essa semana, Senhor, seja uma semana onde a gente vai procurar as pessoas para pedir perdão, para se arrepender, para pedir ajuda, para conseguir quebrar a inércia, quebrar essa estagnação espiritual na nossa vida, para que a gente possa andar, crescer e influenciar as pessoas ao nosso redor de maneira adequada. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus.